Muito bem. Então vamos orar para dar início a essa aula. E eu já passo a palavra ao pastor Antônio. Peço perdão, pastor. Foi uma intervenção para preservá-lo. Obrigado, pastor. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça, Teu amor nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela comunhão que temos aqui, por esse tempo gostoso, comendo juntos e agora, Senhor, aprendendo juntos mais sobre a Tua palavra, mais sobre a Tua vontade. Te peço que use a vida do pastor Antônio para que venhamos aprender e aplicar em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Obrigado, pastor Vili. Obrigado, Todarabá. Hashem Yevareu-Tihá. Deus abençoe você. Então, em hebraico, Hashem Yevareh. Deus abençoe, Otihá. Se for homem, se for para mulher, Otá. Hashem Yevareh, Otá. Deus abençoe você. Que em hebraico tem as palavras masculinas e femininas, né? Os pronomes pessoais. Otihá, homem. Otá, mulher. E Hashem Yevareh, Otihem. Deus abençoe vocês. Então, a todos vocês, Boker Tov, bom dia em hebraico. Boker Tov, Kalimera, bom dia em grego, Kalimera. Meus queridos, então que bom, que alegria, né, estarmos juntos, né, que prazer. Eu trouxe livros, como eu falei, agradeço ao pastor Vili pela oração, início da classe. Eu trouxe livros para doação, eu vou doar boa parte dos meus livros. Eu tenho livros demais e não há como em mudança, sabe? Está complicado levar livros e eu preciso me desfazer um pouco dos meus livros. Porque estou pensando em vender meu apartamento para comprar um menor, né? Então, eu tenho milhares de livros, mas meu apartamento cabe. Mas se for para um menor, tem que se desfazer dos meus livros, de boa parte dos meus livros, né? Então, eu tenho que, ainda que me seja apegado aos meus livros, mas eu tenho que desfazer deles. Tá bom? Então, meus queridos e amados de Deus, mas eu quis fazer o apartamento é porque ele é muito grande para a minha família, né? Na época que comprei foi como investimento, mas hoje ficou grande demais. Então a gente tem que saber cortar gastos, né? Então, tá caro demais para mim, pagar 2.500 mensais só de condomínio, não tem condições. Então, meus queridos e amados de Deus, é uma alegria tão grande ver vocês e falar com vocês, né? E por essa manhã bonita, eu raramente eu uso camisa manga curta, mas o calor propicia, né? Então o calor está aqui, está parecendo Rio de Janeiro, porque eu morei no Rio de Janeiro muitos anos, mais de 15 anos, e aquilo ali é um purgatório, não é? Olha, quem morre no Rio de Janeiro, no inferno pede cobertor, porque o lugar quente é o Rio de Janeiro. Ali, sinceramente, viu? Tem dia que chega a 42 graus, 43 graus. A gente chega aqui a 30, quando chega em Curitiba, ninguém aguenta. Não é Curitiba? 30 graus, 31, 32. Recife também, chega no máximo, não é, Grace? Eu acho 32 graus no máximo 30, né? Mas Rio é 44, 45, é normal. E às vezes eu, como pastor, reclamava de pessoas da igreja. Por quê? Porque a turma da mocidade da igreja, né, queria cantar sempre de bermuda lá na frente. Os rapazes tocando guitarra com camisa, aquele cavadão, como é que chama? Regata. Eu disse, minha gente, faz isso não. Mas, pastor, não tem que aguentar o calor. Você está com roupa de fazer academia, meu amigo. Quem quer ver seus músculos? Né? O cara com camisa regata assim, todo o corpo todo peludo, e lá tocando guitarra lá na frente. Eu como pastor, achava meio estranho, né? Então, mas às vezes eu brigava com os meninos, não gostavam. Pelo menos usa uma camisa polo aí, não é verdade? Está dirigindo louvor. Então, amados de Deus, que bênção de Deus tão grande. Oi? Que bênção de Deus está gravando. Viu? Então, meus queridos de Deus, o assunto de hoje é um assunto importante. E como a lição, todas as lições são importantes, né? Vejam vocês que a lição, quais são os assuntos que a lição retrata este trimestre? Os livros de Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São 4 livros bastante condensados. Então, naturalmente, não há como você ir tão profundo em cada lição. Por quê? Porque o assunto demanda e maior profundidade. Eu sempre procuro tratar os assuntos com maior profundidade. Mas o tempo, às vezes, torna-se exíguo.
o tempo é muito conciso, muito lacônico, muito breve para tratar o assunto com a pertinência que nós gostaríamos, né? Então, de forma que quando eu leio o assunto, dos assuntos, eu digo, olha, poderia ser mais profundo, para o particulista devia ser mais profundo, mas o assunto é deveras importante. E o assunto de hoje é as alertas de Deus visando restauração. É a lição número 10. Alertas de Deus visando a restauração. Então, o primeiro tópico fala sobre os alertas aos ímpios e aos justos, depois alertas aos líderes espirituais, sequenciando os assuntos temáticos da lição, a visão do Vale de Ossos Secos e o objetivo de Deus na visão do Vale de Ossos Secos. Então, eu vou procurar seguir obedientemente o assunto da lição, então, que é muito importante. Nós vamos abrir a Bíblia, abra a sua Bíblia no capítulo 33. Capítulo 33 de Ezequiel. Ezequiel. Capítulo 33. Interessante, como falei a vocês, Ezequiel. Lembra vocês que eu falei sobre os grandes... Já fomos orados, como diz a benção, orados, a expressão. Já fomos orados. Eu lembrei do irmão que pediu ao irmão da igreja, é uma igreja meio pentecostal, né? E ela pediu, disse, Senhor, olha, o Senhor revelou que você tem que dar uma oferta grande para a igreja. Aí o irmão disse, mas o Senhor revelou isso para você? Sim. O Senhor me revelou que você tem que dar uma oferta para a igreja. Ela era pastora da igreja, a igreja pentecostal. Aí o irmão disse, minha irmã, a senhora é minha pastora, mas eu não estou em condições de dar essa oferta. Ela até ou seja, ela até disse que qual seria o valor. Ele disse, eu não tenho condições. Ela disse, olha, eu estava orando por você, mas agora eu vou desorar. Vou começar a desorar a sua vida. Vou pedir a Deus que retire todas as orações que já fiz. Que história é essa? De desorar o irmão? Então, tá bom? Então nós já fomos orados, né, pelo pastor Vílio, já fomos abençoados. Então, o livro de Ezequiel, portanto, é um livro que não há menção dele no Novo Testamento. Muitos livros são mencionados no Novo Testamento, porém Ezequiel não foi mencionado. O fato de não ter sido mencionado no Novo Testamento não significa que ele tenha menos importância. Não significa isso. Às vezes a própria teologia vai dividir, vai classificar, quando estudamos na teologia, a teologia do Antigo Testamento, então eles dividem a Bíblia, ou seja, nos livros, né? Diz, livros históricos, temos a Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia, são chamados de Torá. Torá significa em hebraico lei, né? Os livros da lei. Então, temos os livros históricos, né? Então, Josué, Juízes, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Crônicas, primeiro e segundo Reis, então, Esdras, Neemias e Esther, são 12 livros chamados de históricos. Depois temos os livros poéticos. Que casal abençoado, bem-vindos. Sandra e sua amada esposa. Prazer. Temos os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois temos os livros chamados proféticos. Então a teologia vai dividir em profetas maiores e menores. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Lamentações de Jeremias. Só que os demais são chamados profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias. Quando se faz essa classificação entre profetas maiores e menores, eu às vezes, como teólogo, né, eu fico às vezes preocupado como é que o cristão entende, porque quando a gente classifica, Isaías é um profeta maior, e Ageu, que significa em hebraico festivo, Hagai em hebraico, né? O Hagai, que chama em português de Ageu, o Hagai é um profeta menor. Então mas por quê? Existe essa classificação diante de Deus? Será que Isaías é mais importante diante de Deus que Ageu? Não. Foram chamados profetas maiores pela produção literária, entendeu? Isaías tem 66 capítulos, Ageu só tem 3 capítulos. Então, nessa classificação ficou profetas maiores e profetas menores, mas diante de Deus não há essa classificação. Vocês entenderam como é importante? É importante entender isso. E falamos também, sabe que estamos tratando dos profetas? Que os profetas há essa classificação de profetas exílicos, pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. Por quê? Porque não tem datas históricas de um país que marcam a história? Israel, por exemplo. Qual é a data mais importante de Israel? Da nação de Israel? 14 de maio de 1948. Por quê? A criação do Estado de Israel pela ONU. Quem presidia a ONU naquela época? O brasileiro Oswaldo Aranha.
Você sabia que uma das avenidas mais importantes em Tel Aviv, a capital de Israel, é a Avenida Brasileiro Oswaldo Aranha? Por quê? Porque ele foi um instrumento de Deus para a criação do Estado de Israel. Não foi voto de Minerva, mas foi ele que fez todos os esforços para que o assunto fosse levado, já que os países árabes não queriam que fosse levado o assunto para votação na ONU. Ele, como presidente, fez questão de levar e movimentou o Ocidente para votar a favor. Então, foi por causa de Oswaldo Aranha que o Estado de Israel foi criado. Mas não foi por causa dele, foi porque Deus quis. Porque muitas vezes nós achamos, Deus pode usar as pessoas, mas aqui não aconteceria isso se Deus não estivesse na frente disso. Não é verdade? Você diz, olha, o patrão foi muito bom comigo, aumentou seu salário. Já foi Deus que tocou no coração dele para fazer isso para a sua vida. Não foi porque ele é bonzinho. Entendeu? Não foi isso, não. Deus usa as pessoas. E a Bíblia diz que Deus move o coração do rei para a direita e para a esquerda. Isso se chama o quê? Soberania de Deus. Seu José tem uma causa na justiça. Deus pode tocar no coração do juiz de trabalho, seja quem for, para dar a causa a favor dele. E não é porque o juiz foi bom, não, é porque Deus tocou. Então nós podemos pedir ao Senhor que o Senhor sensibilize o coração das pessoas. Porque Paulo mesmo diz, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero esse faço, e consinto que o mal habita em mim. Por que você acha que esses políticos são bonzinhos? Não são, não. As pessoas não são boas naturalmente. Lembra quando, em certa ocasião, falaram para Jesus, bom mestre, que faria para herdar a vida eterna? E Jesus disse, por que me chamas bom? Bom há somente um que é Deus. É claro que Jesus era bom, né? Jesus é bom porque Jesus é Deus. E Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo. Nós não somos bons o tempo todo. Você é boa o tempo todo? Com todo mundo? Vamos ser sinceros. Você é? Você é misericordioso o tempo todo? Não. Você é amoroso o tempo todo? Paciente o tempo todo? Não. Por que não é? Porque em você, essas virtudes não são um atributo. Eu tenho tanta vontade de ensinar para vocês algumas coisas importantes. Atributos. A gente diz, olha, você tem muitos atributos, você é uma pessoa maravilhosa. Nós não temos atributos, sabia? Atributos só quem tem é Deus. Por quê? Atributos são virtudes que fazem parte do ser de uma pessoa. Fazem parte do ser, não há como separar. É como se fosse uma lata de leite ninho. Eu gosto de ver lá. Você pega a composição das coisas, vai comprar leite e a pessoa diz, olha, esse leite aqui tem 3% de salinidade, né? E assim por diante, quem tem preocupação com colesterol, essas coisas, eu sempre olho assim, eu sou magrinho, mas tenho colesterol alto, né? Eu fico preocupado, tomo simvastatina há 20 anos. Simvastatina, Simvastacof, Simvastamed, fica mudando, né? Para não aumentar o colesterol. Gosto de caminhar todo dia, correr na rua, andar. Mas a gente tem que ter cuidado, né? Olha, eu não como nada gorduroso, gente. Eu não sou vegano, não, mas até picanha eu evito. Só aquela carne que vocês gostam aí, aquela parte da picanha. Eu tenho que contar, é triste isso, né? A minha carne tem que ser seca e bem passada, né? É aquela que pode jogar na parede e voltar. Essas coisas assim. Parece bola de gude. Agora aquela carne que corre o sangue assim é só gaúcho, né? E Júnior Então, muito bem. Então, só Deus tem atributos. Quais são os atributos de Deus? Quando lembramos disso? Temos atributos mais chamados comunicáveis e incomunicáveis. Atributos comunicáveis são atributos que Deus tem e que Ele comunica aos seus filhos, para tê-los, não na medida de Deus, mas em menor medida. Por exemplo, Deus é misericordioso. Aí você vai ler, isso é só aqui a introdução do assunto. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. Mas quando Deus diz que Deus é misericordioso o tempo todo, porque a misericórdia faz parte do ser de Deus. Você não é misericordioso o tempo todo? Jesus diz, sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. Você não vai ser. Jesus diz em Mateus capítulo 5, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Você nunca vai ser. Porque tudo em Deus é imperfeição ilimitada. Deus é amor. Por isso que é importante. Olha o que Martinho Lutero dizia, o grande reformador Martinho Lutero. Ele dizia, a Bíblia diz que Deus é amor, 1 João 4,8. Eu lembro que cantava quando criança, né? Não tinha esse negócio de escola, bico de férias. Eu não era cristão, não nasci lá cristão, mas eu tinha uma tia chamada tia Betinha que me levava para a igreja, quando criança. E eu lembro de umas louvores que dizia, Deus é amor, a Bíblia assim o diz, Deus é amor, por isso eu sou feliz, Deus é amor, buscai e achareis. É no capítulo 4, versículo 8, 1 João. Conhece esse louvor?
Eu acho que só existe na Bíblia nordestina. Na Bíblia pernambucana. Eu sei, eu sou pernambucano, eu gosto de brincar com a minha nordestinidade. Porque se for outra pessoa brincando, vai dizer que é bullying, né? Não é verdade? Ah, está fazendo bullying com o nordestino. Mas eu posso ser nordestino, cabra da peste, então posso brincar comigo mesmo, sem problemas. Então Deus é amor, mas Deus é amor o tempo todo. Então por isso que Martinho Lutero dizia, olha, a Bíblia diz que Deus é amor. Será que você entende o que é amor em Deus? Porque amor, na compreensão minha, é uma compreensão humana, mas o amor em Deus é imperfeição ilimitada. Tudo em Deus é imperfeição ilimitada. Isso é maravilhoso entender. Agora, tem atributos que são chamados incomunicáveis, que você não vai ter nem agora nem na eternidade. Só Deus é onisciência, onipotência, onipresença, onivivência. Só Deus o é. Só Deus tem todo o poder, é onipotente. Só Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Só Deus é onividente, vê todas as coisas. E só Deus é onipresente. Você não vai ser aqui nem agora, nem em nenhum lugar. Nem os anjos têm essas virtudes. Então, tem atributos que só pertencem a Deus. Então, isso é maravilhoso entender isso. Então, quando estudamos a lição, por exemplo, a questão do arrependimento. Por isso que é importante explicar para vocês a questão das traduções. Tem uma expressão em latim que diz tradutore, traitore. Todo tradutor é um traidor. As Bíblias, por mais próximas que sejam, por melhor que seja a tradução, ela é no máximo 94%, 95% fiel ao texto original. Porque algumas palavras não há como serem traduzidas. E algumas que são traduzidas, às vezes as pessoas não sabem que existe na Bíblia o que é chamado de linguagens hermenêuticas. Por exemplo, o que é antropopatia? Antropopatia é atribuir a Deus sentimentos humanos. Porque quando as pessoas escreveram a Bíblia, como Moisés, Deus não anulou, não. Eles não foram bonecos. Sabe aquele chamado boneco de Vitalino? Fantoche? Ventríloco. Sabe o que é aquele? Alguém já viu ventríloco? Eu lembro que aqui, não tem aqui, que as pessoas fazem com as crianças? Não sei quem fica brincando, se é Rogério, ali atrás do pano, ou quem é. Que fica então as crianças, fica olhando, prestando atenção com esses bonequinhos, e fascina as crianças. Mas parece que a gente pensa que Moisés fechou os olhos, e o Espírito Santo pegou a mão dele, ele começou a escrever. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. Não foi não, gente. Deus não anulou Moisés como ser pensante. Por isso que Gênesis capítulo 6, versículo 5, depois de como caiu, Moisés escreveu, e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Deus não se arrependeu. Porque arrependimento faz parte da natureza humana decaída, faz parte do pecado. Deus não se arrepende porque Deus já sabe das coisas antes que elas aconteçam. Vocês entenderam? Deus sabia que Adão ia pecar. Ele já sabia que ele é onisciente. Se nós defendermos que Deus se arrepende, estamos indo contra a doutrina da onisciência de Deus. Então, Moisés atribuiu que Deus se arrepende porque ele pensou, olha, se fosse eu me arrependeria. Então, mas o que é que a palavra de Deus diz? O próprio Moisés escreveu isso, lá diante do livro de Números, ele vai dizer, Deus não é homem para que se arrependa, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. 40 anos depois, quando ele escreveu Números, ele já disse diferente do que disse em Gênesis. Por isso que a gente tem que entender isso aí, para não estar pregando que Deus se arrepende. Outra coisa, então, antropopatia é atribuir a Deus sentimentos humanos. Por exemplo, Salmos 2, diz, do céu o Senhor zomba dos ímpios, dos céus o Senhor ri deles. Você acha que Deus está rindo no trono? Zombando dos ímpios? Não. Motejando dos ímpios? Não. Isso é a linguagem, é uma atribuição, atribuir a Deus sentimentos e ações humanas. Agora, antropomorfia. O que é antropomorfia? É atribuir a Deus formas humanas. Imaginemos que quem ele está lendo a Bíblia. Aí ela chega no Salmo 91. O que é que diz o Salmo 91? Quem lembra o Salmo 91? Quem souber o Salmo 91, os 16 versículos, o Júnior vai dar uma caixa de bombom da Cacau Show, da Ferreiro Rocher, uma coisa assim. Vamos lá então? Hein? Não, Salmos 91, 1 a 16. Não abra a Bíblia. Estou brincando. Não, vejam bem, como é que diz Salmo 91, os primeiros versículos? Como é que o Salmo 91 que diz? O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o texto vai dizer que debaixo de suas asas estarás seguro. Deus tem asas? Não. Então, ou seja, quando a Bíblia fala isso, a gente tem que entender que atribuir a Deus, Deus é espírito. Deus não tem uma forma física. Logo, atribuir a Deus qualquer forma física, isso se chama antropomorfismo, que vem da palavra morfê, que significa forma.
É muito importante entender isso. É a mesma coisa de compreender que todo anjo tem asas. Lembra dos anjos que apareceram? A Abraão não tinham asas, eles apareceram em forma humana. Os anjos são seres espirituais. A gente vai ver que eles apareceram em forma humana, foram 4 pessoas, e os anjos começaram com Abraão. 3 seguiram para Sodoma e Gomorra para destruir, e outro ficou conversando com Abraão e prometeu que ele teria um filho. Estavam em formas humanas, sem problema algum. Então a gente tem que entender isso. Então, quando a Bíblia fala, a lição está toda arriscada, mas como eu gosto de ensinar, eu tenho vontade de ensinar. Se eu pudesse, ensinaria tudo que eu sei para vocês. Então, mas é importante entender isso, tá bom? As linguagens humanas, as linguagens bíblicas, antropopatismo, antropomorfismo, são linguagens bem que você tem que entender quando lê a palavra de Deus, tá bom? Eu tenho vontade de dar um curso de hermenêutica para vocês, a arte de interpretar as Escrituras. Quando for usar a Bíblia também, não diz, por favor, vou abrir a Bíblia em 1 Samuel. Não existe 1 Samuel. Primeira é usado só para cartas ou missivas. Samuel é livro. É primeiro livro de Samuel. Vamos abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, no primeiro livro das crônicas, no primeiro livro dos reis. Eu fui ouvir um pastor domingo, e um pastor muito conhecido. Ele disse umas 20 vezes, porque 1 Reis diz isso, porque 1 Reis diz, 1 Reis. Não existe 1 Reis. É primeiro livro dos reis. Agora, se você vai mencionar a carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, está certo, porque Coríntios é uma carta, é uma missiva. 1 aos Coríntios, 1 aos Tessalonicenses. Mas Reis, Samuel, são livros, não pode dizer 1 Samuel. Tá bom? Estou dizendo isso porque eu escuto, então é só para ajudar. Tá bom? Então, por quê? A aula de escola dominical também é cultura. Então tem que corrigir algumas pequenas coisas. Nunca diga, Senhor, muito obrigado porque eu estou indo de encontro a ti. Indo de encontro é quando o carro colido na parede. Ele foi de encontro à parede. Disse, Senhor, muito obrigado porque eu estou indo ao encontro de ti nesta manhã. De encontro a ti, não. Você não está indo contra Deus? Então não diga de encontro a. Tá bom? Eu que escuto até em oração. Tá bom? Mas Deus é tão misericordioso que aceita a minha oração mesmo quando faço errada. Não é verdade? Então, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Nós vamos abrir a Santa Bíblia em Ezequiel, capítulo 33. E nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, seguindo a lição. Tá bom? Ezequiel, capítulo 33. Versículo 8. Vamos ler Ezequiel 33, 8, 33, 11 e assim por diante. 33. Vamos ler? O dever do verdadeiro atalaia. Lembra vocês? O articulista, logo na entrada do livro, da lição, diz o seguinte: Ezequiel teve duas partes no seu ministério profético. Primeiro, ele começou condenando o povo. Vocês foram levados para aí porque fizeram besteiras, vocês foram levados para a Babilônia. Eu até mencionei. O ano 597 a.C. é uma data, é um referencial histórico. Os profetas que viveram antes do ano 597 a.C. são chamados profetas pré-exílicos, como Isaías. Isaías viveu antes da Babilônia. Então, mas há profetas exílicos que viram o olho do furacão. Estavam lá. Abacuque. Ele disse, Senhor, as ovelhas foram arrebatadas do aprisco, nos currais não há jogado, todavia eu me alegro no Senhor. Abacuque viu o que aconteceu. Jeremias, chamado profeta chorão, está sempre chorando o profeta. Ele viu o que aconteceu. Tudo o que aconteceu. E Daniel também viu, mas Daniel já foi levado para o cativeiro. Então são profetas exílicos. E aos profetas pós-exílicos, esses não tinham telefone naquela época, os profetas. Bom? Então, vejam bem. Telefone é uma benção, mas olha, telefone é uma coisa complicada. Tem um pastor muito conhecido, um pastor bem conhecido, ele é chamado de, agora já é comum, é chamado de apóstolo, né? Apóstolo. Eu estava conversando com uma senhora, alguém trabalha em banco aqui? Tem alguns trabalhos, o Júnior trabalha no banco, o Edson. Eu fui conversar com uma gerente. Na época eu estava procurando um banco para financiar. Já financiei o apartamento, já paguei há muitos anos. Mas fui lá, aí a gerente perguntou, o que é que o senhor é? O senhor pode provar que o senhor tinha renda? Ainda bem que eu era professor universitário, eu tinha renda, né? Tinha melhorite. Mas eu disse, eu sou pastor. Ele disse, difícil, porque pastor não tem permanência por muitos anos, porque a gente vai emprestar para pagar em 15 anos, 20 anos. O senhor é pastor? Eu sou pastor. Mas o senhor é só pastor? Eu disse, só.
Porque aqui tem tem na carteira do banco, né? Eu tenho apóstolos, bispos, apóstolos, que são pentecostais, são da igreja evangélica. Isso é só pastor? Sou. Jesus era só pastor? Jesus nunca quis ser chamado de outra coisa. O telefone tocou, isso aconteceu na Bahia, na determinada igreja de Salvador. O telefone tocou, e o apóstolo atendeu e disse: é você, Deus, estou ocupado agora, não posso falar com o senhor, ligue depois. Pode parecer piada, mas aconteceu. Não vou dizer o nome desse santo, mas é um apóstolo do Brasil. É você, Senhor, eu não posso falar com o senhor agora, o senhor ligue depois. Pensou a importância desse homem? Que não atende nenhum telefone de Deus. Capítulo 33, versículo 8. Vamos lá? Se eu disser ao perverso, vamos dizer então, então a mensagem de Deus vai para o perverso e para o justo. Veja, versículo 7. Versículo 8. Alguém lê em voz alta, sem medo de ser feliz. Ezequiel 33, 8. Queridos, versículo 11 também, Annelise, lê. Outra tradução diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Queridos, guarda uma coisa no coração. Via de regra, eu acho que faz parte do senso comum. Nós achamos sempre que a bênção está em viver muito. Nem sempre. Muitas pessoas santas tiveram uma vida breve. Eu louvo a Deus por pessoas que viveram muito. Minha sogra mesmo tem 95 anos. Glória a Deus, aleluia. Mas nem todo mundo chega a uma idade dessa. Não é? Então, e naquela época, pior ainda. Porque as perseguições eram tão cruéis, Sandro, com a igreja, que poucos cristãos na época dos apóstolos viviam muito tempo. Sabe que no Império Romano, a pessoa chegava a ser ancião com 50 anos. 50 anos, 55 já era um ancião. Por isso que Paulo tinha 55 anos, 60 anos, e Paulo diz: Paulo o velho. Paulo se declara o velho na carta a Filemão. Paulo o velho. Então, ou seja, hoje não, a pessoa com 60 anos, ele diz: não, eu estou na flor da idade, né? Sei lá o quê. Então, porque a vida se alongou aí, e a classificação até mudou, né? Você pode ver que vai no banco, tem lá, até 83 anos, mas depois de 83 anos, você pode ter uma fila especial para 83. Porque o IBGE está classificando agora que até 83 você é idoso. Você só é velho depois de 83. Então, e jovem aí, eu lembro que jovem ia, até que idade ia a pessoa jovem? Não, a pessoa está com 45 anos, não sai de casa, são as pessoas chamadas, os adultos, nem estudam nem trabalham. Então, esse fica em casa eternamente, deitado eternamente em berço esplêndido. O pai sustenta e pronto, a mãe sustenta. Se fosse como a águia, né? A águia, quando chega a certa idade, o que é que faz, Sandro? A águia leva os filhos para manter mais alto e dá um empurrãozinho para ele aprender a voar, senão ele não sai do ninho. É bonzinho estar com a boquinha aberta assim, a mamãe vem, traz um passarinho, traz o lagartixinho, um preá lá do Ceará, então se alimenta. Mas a gente, senão a gente não sai de lá. E sabe que às vezes Deus faz isso com a gente? Dá um empurrãozinho para a gente começar a trabalhar. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. É bom e importante entender. Mas o que é que a palavra de Deus diz? Isaías 57. Abra a Bíblia em Isaías 57, 1 e 2. Para você entender isso. Deus não tem prazer. Mas muitas vezes quando Deus leva o justo, mesmo quando ainda é jovem, é porque Deus teve prazer em sua vida. Muitas vezes o justo é levado antes que venha o mal. Leia isso aí, Isaías 57, versículos 1 e 2. Quem vai ler? Muito obrigado. Que texto glorioso, né? Que texto apoteótico. Perece o justo e não há quem se impressione com isso. Mas o justo é levado antes que venha o mal. Às vezes uma pessoa partiu cedo, mas o que é que seja o seu filho? Olha, e a gente diz, não é? Às vezes dizemos. Não chega nós chegamos a blasfemar contra Deus, mas a gente diz: Senhor, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor levou meu irmão tão jovem?
Porque o senhor levou minha mãe, partiu tão cedo. Eu não tive nem tempo de conviver com minha mãe. Tem gente que diz isso. Você pode imaginar que no plano de Deus, aquela pessoa agradou ao Pai, que ela fosse levada aos céus. Deus tem prazer na morte do justo, da pessoa justa. E muitas vezes o Senhor leva o justo antes que venha o mal. Essa expressão é bombástica e muito teológica. O justo é levado antes que venha o mal. Você lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7. O Senhor disse que lavar os pés dos discípulos. Chegou nos pés de Pedro, Pedro disse: eu não, Senhor. Lava-me logo o corpo todo, cabeça, corpo. Ele disse: aqui eu lavar a cabeça. Não precisa lavar o corpo todo, disse Jesus. Aí Jesus disse: Pedro, o que faço agora, entendê-lo-ás mais tarde. O que faço agora, compreendê-lo-ás depois. O que significa? Que há coisas que Deus faz em sua vida que você não vai entender naquele momento. Já percebeu isso? Você diz: agora entendi, por causa daquela provação que passei. Agora entendi aquela situação. Eu nem queria mudar de emprego. Eu nem queria sair de Maringá. Né, Tatiana? Então, ou seja, mas Deus tem seus planos em tudo. Você pode imaginar? Se você ver nas mãos de Deus, até quando você muda de emprego, muda de trabalho, muda de lugar, Deus estava em tudo isso. Você lembra o que o Senhor falou em sonhos para José? Pega a tua mulher e vai para o Egito. José não queria ir para o Egito. Jeremias disse que não descereis mais ao Egito. O Senhor tinha amaldiçoado o Egito. Mas naquele momento, na perseguição, o Senhor mandou o seu filho para o Egito. Jesus. Foi no jumentinho. Atravessou. Parece-me às vezes, queridos, você pensa que o Egito era bem ali? Você pensa que o Egito era aqui o bairro do Portão? Estou aqui, vou para ali. Eles atravessaram 12.000 quilômetros através do deserto do Sinai, no jeguinho do Ceará. E Maria com a criança. Por que Deus mandou isso? Às vezes, quando Deus pede uma coisa, não é porque a coisa foi o caminho mais fácil, não. Nem sempre Deus pede a coisa mais fácil para a gente, sabia disso? Nem sempre. Porque a tendência é que a gente entende, não, se Deus mandou, Deus vai tirar as pedras do caminho, como diz aquela poesia de Mar de Andrade, não. Mar de Andrade é que escreveu Macunaíma. Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. A gente acha que, já que Deus mandou, o Senhor é obrigado a tirar as pedras do caminho. Você acha que é assim? Ou você não tem pedra no caminho no seu trabalho? Aquele chefe chato, não tem não? Aquela fio pegando o seu pé sem motivo nenhum? Tem. Se eu pedir a alguém aqui para dizer: olha, quantas vezes você chorou no seu trabalho? O gente te oprimindo no seu trabalho? E assim por diante. Eles são pedras no caminho. Então a gente tem que entender isso. Então, mas Deus tem prazer na vida do justo, né? É muito importante entender isso. Agora, capítulo 34, a gente vai perceber que Deus não tem só reprimendas para o ímpio ou palavras para o justo, mas Deus tem palavras para os líderes espirituais. Por quê? Porque os líderes espirituais daquela época de Israel, os profetas, não falavam a verdade. A situação estava muito ruim. Eles diziam: não, Deus não vai castigar ninguém, está tudo bem. E Deus é um Deus bonachão, Papai Noel, Santa Claus. Ele tem prazer só em abençoar. E a vida continua. Né? É como aquela música, mas a vida é boa e a poupança da Bamerinos continua numa boa. Não sei se alguém lembra daquele refrão. Lembra? O tempo passa, o tempo voa, mas a poupança Bamerinos continua numa boa. Quem lembra dessa vinheta de televisão? Olha, quem lembra é porque... Você não pode levantar a mão, não, porque vão pensar que você tem mais de 30. Eu estou brincando com ele, que ele é meu grande amigo. 31, pois bem, 31, muito bem, está vendo? Então, era um refrão, era uma vinheta, né? O tempo passa, o tempo voa. Mas eu vou cantar, não, que a gente tem que cantar sonhos do cantor cristão. Então vejam bem, mas a gente pensa que tudo continua numa boa. Não, Deus tinha reprimendas sérias contra os líderes religiosos. Por quê? Porque o povo estava adorando a Baal, a Azerate, a tudo quanto é Deus pagão, e os profetas não reclamavam. Está tudo bem. Já percebeu isso? Que a situação é essa? Vai nas igrejas por aí. Você não vê mensagens, só vê mensagens de massageamento do ego. Você nasceu para ser ouro de Ofir, para ser princesa, para ser vencedor. Parece que está ouvindo coach, os coaches pregando nas igrejas. São mensagens coach. Só prega aquilo que é palatável, agradável. Já percebeu que raramente estás pregando sobre a segunda vinda de Jesus? Sabe que eu ouvi o pastor Birigano dizer isso?
Ele falou, pregue mais sobre o inferno. Pastor Billy Graham, em um dos congressos que eu participei em Amsterdã, ele pregue mais sobre o inferno, porque nos púlpitos do meu país, essa palavra já desapareceu há muitas décadas. Pastor nos Estados Unidos pregue mais sobre o inferno. Porque se ele pregar, o membro da igreja entra com um advogado contra ele. Nos Estados Unidos é assim. Qualquer coisa se aciona advogado. Se o pastor pregar um sermão duro, alguém da igreja vai lá e aciona advogado contra ele. É muito sério. Então ninguém mais prega sobre o inferno, porque ninguém vai gostar. Ninguém vai pregar que Jesus está voltando, porque o povo está com medo. Então, se pregar sobre Jesus está voltando a um tipo de cristofobia. Então, aqui o povo não quer falar disso. Então, e até mesmo religião, já percebeu isso? Que às vezes você tem que ser, como é que chama? Viver bem com gregos e troianos. A gente não pode falar muitas vezes no ambiente de trabalho, porque no ambiente de trabalho tem cristãos, tem muçulmanos, tem judeus, tem budistas, tem ateus, tem atores, tem gente de tudo quanto é jeito. E se você disser, olha, só Jesus salva, sua mensagem não é politicamente correta hoje. Bom, você vai dizer, não, estiver falando de Deus, está tudo bem. Pode ser lá no terreiro de Umbanda, lá na Bahia, se onde for. Falando de Deus, não está tudo bem, não. Nem todos os caminhos conduzem a Deus. E não há outro caminho. Por muito tempo, a Igreja Batista no Brasil criou o slogan, que era o slogan até das campanhas do Nilson Fanini. Foi presidente mundial, foi presidente da Igreja Batista por muitos anos, foi presidente mundial da Convenção Batista Mundial. Pastor da Igreja Batista de Niterói. Já faleceu, saudosa memória. Grande líder batista brasileiro. E ele tinha os programas dele, era Cristo é a única esperança. A ênfase era só Cristo salva. Por que só Cristo salva? Porque o pastor faz apelo. Seja o nosso pastor aqui ou qualquer igreja. Porque crê que não há outro caminho. Só Jesus salva. Porque se Buda salva, Maomé salva, cada um, Dalai Lama salva, Cíntia Sai Baba salva, os líderes budistas do Nepal, então não precisa pregar Jesus. Se há outros caminhos, como diz Sterling Jones no seu livro O Cristo de Todos os Caminhos, missionário. Então, o politicamente correto hoje exige que você não ofenda a religiosidade do outro. É triste isso. Por que nos Estados Unidos é proibido orar nas escolas? Sabia disso? Vou dar um exemplo. Minha filhinha para a escola, quando nós morávamos nos Estados Unidos, Mariana lembra disso? Que nós vimos para a igreja, e Paula, pequenininha, 6, 7 anos, na escola comum, né? Na escola que ela ia, ela começou a cantar corinhos, e a professora proibiu, a americana. Você não pode cantar isso aqui, é um país protestante. Você está proibido. E os pais foram chamados para dizer que a nossa filha não podia cantar. Os Estados Unidos, é proibido falar de Deus na escola. É proibido fazer uma oração. Você diz, mas não é um país protestante? Sabe por quê? É por causa do exagero do movimento chamado Civil Rights, direitos civis. Porque se um protestante orar, então é obrigado o budista que está lá a orar, ele vai exigir, entra um advogado contra a escola, o judeu vai pedir que faça oração, o judaísmo, e o xamã, será o que? Então, será o que? Moreva. Então, é triste quando vivemos uma situação dessa. É deplorável. É muito triste. Então, essa é a situação em que vivemos. Mas o nosso Deus não age assim. Por isso a palavra de Deus diz, ai daqueles que ao mal chamam bem e às trevas chamam luz. Deus tem uma querela, uma questão muito forte com essas pessoas. E hoje vivemos um período de profunda inversão de valores. Pode ver isso. A situação está complicada. Está complicada no seu trabalho, está complicada em qualquer lugar. Eu acho de coração como pastor. Estamos vivendo dias muito trevosos e difíceis. Porque como cristão você tem que se posicionar algum dia. Não tem nada a ver com bolsonarismo, lulismo, seja o que for. Porque parece que quando você levanta uma bandeira bíblica, vão dizer que você é bolsonarista. Está ruim. Se eu disser que sou hétero, sou bolsonarista, pelo amor de Deus. Ele está defendendo a posição que ele é hétero. Se é a posição de ser hétero, é a posição bíblica. Mas se você que é hétero, vai ofender quem é sei lá de que partido for, está ruim. Então vivemos em dias assim. E que você é exigido a posicionar-se. Isso não tem nada a ver com questão partidária. Tem a ver tudo com a Bíblia. Sabe por quê? Porque quando surgiu o anticristo, não há como vai ficar em cima do muro. Queridos, por isso que eu creio que a igreja vai passar por parte da tribulação. Não estou ensinando escatologia para vocês, não.
Mas uma coisa é certa, Jesus vai voltar. Jesus is coming soon. O Senhor está voltando logo. E todos nós iremos passar por parte da tribulação. E a tribulação vai ser uma peneira. Essas igrejas que pregam só prosperidade, pode ver isso. Você vai dar um testemunho. Eu não tinha nada, mas agora eu tenho um Maserati na garagem, eu tenho um Lamborghini, Bugatti Veyron, que é $5 milhões cada um. Esse é o testemunho. Olha, que bênção. O irmão não tinha nada, mas agora tem muitas bênçãos. Via de regra, as bênçãos estão ligadas a valores pecuniários. A pessoa não diz, olha, eu era perdido, mas agora eu sou cristão. Continuo no mesmo trabalho, ganho o mesmo salário, mas sou salvo. Minha família estava uma desgraça, mas o Senhor restaurou minha família. Isso não é bênção. A bênção geralmente está ligada a valores pecuniários. Olha a que ponto chegou o Evangelho de Jesus. Então, no capítulo 34, vamos ver alguns versículos. 34, versículo 2. Eu quero que vocês leiam, versículos 2 e versículo 3. 34, 2 e 3. Quem vai ler? Leia. Palavra do Senhor contra capítulo 34. Versículos 2. Versículo 4, a fraca. Vocês não tratam as fracas, não curam as doentes, não fazem curativos das machucadas, não vão buscar as que se desviam, nem procuram as que se perdem. Pelo contrário, vocês tratam as ovelhas com violência e crueldade. Queridos, é muito sério. Eu digo a você porque eu sou pastor. Eu não vivo no ministério há muitos anos. Mas eu fico a imaginar, é uma coisa complexa. Eu digo a vocês, é uma profunda responsabilidade de um pastor. Eu creio que nós temos um bom pastor. Nosso pastor é um bom pastor, zeloso, cuidadoso, dedicado, amoroso, um bom líder. Mas a situação está ruim por aí. A situação está muito difícil. O que temos de falsos profetas pregando até na televisão? Olha a mensagem do Senhor. Ai dos vossos pastores, vocês se alimentam a vocês mesmos. Vocês se alimentam do rebanho. Vocês consomem a gordura das minhas ovelhas, mas não cuidam delas. As fracas estão morrendo aí, vocês se esquecem. É muito sério. O IBGE já mostrou, alguns sinais. O IBGE no ano 2020 mostrou que o Brasil tem 20 milhões de desigrejados. Isso é muito sério, gente. 20 milhões de desigrejados, gente passou pela igreja, debandou, foi abduzido, e ninguém correu atrás. Ou gente afastada do Evangelho. Se você visitar Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, lá no Rio de Janeiro, quase a metade dos penitenciários são ex-evangélicos. Sabia? Naturalmente você diz, mas era de igreja pentecostal. De pentecostal ou não, mas foram pessoas que tiveram algum toque, que em algum momento foram tocados pelo Evangelho e que não permaneceram. E muitas vezes essas pessoas se desviaram e ninguém correu atrás. Eu acho de coração, digo a você com toda a minha alma, é uma profunda responsabilidade de ser um pastor. Ser qualquer pastor é fácil, mas ser um pastor mesmo, de verdade, num parâmetro bíblico, não é fácil. Porque você tem o dever de alimentar o rebanho, cuidar das fracas, correr atrás daqueles que se desviou. Tem que fazer isso. Para ser um pastor completo, tem que fazer. Por isso o texto está dizendo. Havia um louvor de Eusébio de Paulo, não sei se alguém lembra dos louvores de Eusébio de Paulo. Ele ainda é vivo, né? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. E ele fala, as 99 deixou no aprisco, e uma se perdeu, né? E o pastor foi buscar, né? Não é isso mesmo? As 99 deixou no aprisco. Então, mas ele foi buscar a perdida. Por que Jesus contou a parábola da 100ª ovelha? Foi só por contar? Você acha que Jesus dizia coisas só por dizer? Não. O Senhor ensinava, tinha tudo a ver com a igreja. Parábola da 100ª ovelha. O pastor deixou as 99 lá na Lindóia, seja onde for, e foi em busca da ovelha perdida. E a trouxe. Sabe por quê? Porque se nós pensarmos, não, já tem demais, quem se perdeu, ele procure voltar sozinho. Quem vai achar o caminho de volta sozinho? Raramente alguém encontra. Eu estou falando sério.
Raramente alguém que se afastou. Se nós perguntarmos em todas as igrejas, tem gente que conhece alguém que está afastado. Você conhece alguém que está afastado do evangelho? Você diz, eu conheci, ele era uma bênção na igreja, hoje está afastado, afastada. Eu conheci. Gente, essa história é verdadeira em qualquer lugar. Tem muita gente afastada. E você achar que ele vai ter força para voltar sozinho, ou ela vai voltar sozinha, não vai. Essa é a grande verdade. O mundo aí é muito atrativo, o pecado é apetecível. Então está lá fora. O capeta, Pombogira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, seja quem for, vai fazer tudo para ele não voltar. Então, a menos que a gente faça um esforço e traga aquela pessoa, ela não vai voltar sozinha. É ler do engano achar que as pessoas voltam sozinhas. É a mesma coisa de alguém levantar a mão na igreja. Ou levar alguém até a persuadi-lo a aceitar Jesus não é tão difícil. O difícil é torná-lo um discípulo. Por que Jesus Cristo disse? Jesus disse, ide e fazei discípulos. Jesus não disse, ide e fazei membros de igrejas. Fazer membro de igreja é fácil. Mas tornar a pessoa um discípulo é outra coisa. Por isso Jesus disse, ide e fazei discípulos. Porque o discípulo não se afasta. O membro da igreja se afasta. Se alguém se converteu por causa do pastor, algum dia vai se afastar. Se alguém se converteu porque achou atrativo alguma coisa na igreja, algum dia vai se afastar. Mas se alguém se converteu porque aceitou a Jesus como Salvador de verdade, esse não vai se afastar. Eu lembro da biografia do Walter Lima Moody. Lima Moody foi um grande pastor batista, né? Levou cerca de 1 milhão de pessoas a Cristo. Para muitos foi a pessoa que mais levou almas a Cristo na história do cristianismo. Do Walter Lima Moody, pastor batista do século XIX. E o Walter Lima Moody, lá em Chicago, pastor batista, um grande avivalista, né? Você sabia que houve pregações de Moody que se converteu pessoas mais do que em qualquer época na história? E Moody não viveu na época da televisão, como o pastor Billy Graham, né? Pregou para mais pessoas do mundo. Foi o pastor que mais pregou. Por quê? Porque ele usou a mídia também, né? Havia televisão, ele pregava em um estádio, e aquele programa ia para centenas de países. Mas Moody não, andava a cavalo. Atravessou os Estados Unidos, leste a oeste, a cavalo, evangelizando, pregando, é pregador de rua. Teve sermão de Moody de se converter 20 mil pessoas em praça pública. E Moody não tinha curso de teologia. Era um pastor batista, foi ordenado pastor, sendo leigo. Mas ele tinha uma diferença. Foi um homem cheio do Espírito Santo. Em certa ocasião, Moody encontrou uma pessoa em Chicago, caída, embriagada. Aí ele disse, pastor Moody, estava nevando. Aí ele voltou lá e ele disse, o que deseja, meu amigo? Ele disse, eu sou aquele que me converti com o Senhor na última semana. Aí Moody olhou para ele e disse, é verdade, você se converteu comigo. Por isso você está aí na sarjeta embriagado. Se você tivesse se convertido com o Espírito Santo, você não estaria assim. Então, quem se converteu com o pastor, algum dia vai cair fora. Quem se converter por causa de algum ministério, vai cair fora. Eu não estou combatendo não ter ministério, já é uma bênção na igreja. Mas a gente tem que entender que a pessoa tem que se converter porque aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Esse não. Por isso Jesus disse, ide e fazei discípulos. Jesus disse, ide e pregai. A gente diz, vinde e ouvi. Provavelmente que a gente inventou algumas ordens do mestre. Então, por quê? Tem muita gente que não vai entrar aqui. A menos que a gente vá buscar lá fora, ele não vai entrar aqui. Vai passar aqui na frente, na rua Oscar Wilde, né? E não vai entrar. A gente pode lançar. Pelo menos o Moody dizia, né? Se alguém não evangeliza, pelo menos tenha coragem de colocar o barco no rio. Porque pode ter uma pororoca e um peixe cai dentro. Quem conhece a pororoca, né? Então, às vezes, a pororoca, você deixa o barco e os peixinhos ficam pulando e cai dentro do barco. Ele disse, se alguém não quer evangelizar e não quer ir para a rua evangelizar, pelo menos tenha coragem de colocar o barco no rio. Ou seja, tenha coragem de passar o dom para o outro fazer a obra. Se alguém está evangelizando, pelo menos ajude pessoas que estão fazendo obra missionária na Junta Missionária Nacional. Obrigado, santo. Você é um santo. Aquele que traz água para um profeta será recompensado, né? Tá bom? Só faltou um pedacinho de cuscuz aqui. Estou brincando. Aí seria ser um anjo nordestino, né? Tem um grupo, olha, quer ouvir boa música? Eu sei que você é meu querido, que você mora no meu coração. Vocês gostam de boa música? Tem um grupo de baião chamado, como é o grupo? Canção nordestina, não. Sal da Terra. Ouve depois, chega em casa, o pastor falou, vou ouvir, você vai rir sozinho com algumas músicas, todas estilo de baião. Mas tem uma música,
Vem Jesus, transforma o coração do nordestino. Vem Jesus, menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforma, muda a sua história, faz ele feliz. Vem Jesus, transforma o coração do nordestino. Vem Jesus, menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforma, muda a sua história, faz ele feliz. Lá de Juazeiro, lá da Bahia. E ela vai fazendo em todos os estados na música. Meu amigo, eu louvei a Deus porque eu achei, depois dessa música, eu achei que Jesus era nordestino. Porque Jesus viveu na Galileia. A Galileia era o nordeste de Israel naquela época. Sabe que havia muita piada? Os judeus faziam piada com os galileus. O galileu tinha um sotaque. Oxente, bichinho. Então, dizia assim os galileus. É por isso que quando Pedro negou Jesus junto à fogueira, a criada disse, você é galileu porque é a tua voz te denuncia. Ele disse, oxente, bichinho, nem conheço ele. Então, Jesus morou 30 anos na Galileia. Jesus tinha sotaque galileu. Você entendeu? Por isso que eu vou escrever um livro sobre a nordestinidade do Messias. Isso é uma tese teológica. Santo de Deus. Você está parecendo com Christopher Reeves. Já percebeu que o nosso pastor parece com... Ele até saiu daqui, se afastou, está vendo? Ele parece um pouco com aquele que fez o Superman. Vamos ver então. Agora, objetivo de Deus. Por que Deus faz isso na sua vida? Você acha que Deus é obrigado a me abençoar? E a você? Porque existe uma ênfase aí, exija as bênçãos de Deus. Já viu isso aí? Exija. Você pode exigir de Deus alguma coisa? Tudo que Deus faz por amor a Ele mesmo. Você sabia disso? Deus te abençoa. Você não, Deus me abençoou porque Deus me ama. É claro que Deus te ama. Mas Deus te abençoou não foi só por isso. Deus te abençoou por amor a Ele mesmo. A maior motivação de Deus é Ele mesmo. Sabia disso? Isso é maravilhoso. Vamos ver alguns textos? Então, o objetivo das bênçãos de Deus, porque Deus vai restaurar as pessoas do Vale de Ossos Secos, vai trazer vida do Vale de Ossos Secos, não é porque os ossos mereçam, é porque Deus é fiel a Ele mesmo. Não é maravilhoso isso? Deus não é fiel a você. A gente canta, Deus é fiel a mim. Não, Deus é fiel a Ele mesmo. Tu és fiel, Senhor, ó Pai Celeste. Não tem? Nós cantamos até em inglês ontem. A classe de inglês nós cantamos ontem. Gente, a classe de inglês ontem teve tudo. Só faltou buchada. Porque, teve carne de sol, mas fizeram um café da manhã ontem na classe, que quem não veio à classe hoje... Falando que seu marido aqui. Está vendo bem? Mas a classe teve tudo ontem, viu? A classe fizeram uma surpresa na classe ontem. Foi muito bom. E nós cantamos assim, mas esse louvor diz, tu és fiel, fiel a mim. Não, Deus é fiel a Ele mesmo. Então, vamos ver alguns textos? Abra a sua Bíblia. Vamos abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Ezequiel 36, 12, 32. Ezequiel 36, 32. E 21. Ezequiel 36, 21 e 32. Pode ler? Sim, leu 22 também? 22, por isso, Deus israelitas esta mensagem que eu, Senhor Deus, tenho para eles. O que vou fazer não é por amor de vocês, israelitas, mas por amor do meu santo nome, que vocês profanaram em todas as nações para Já pensou Deus dizendo isso? Deus está dizendo que vai restaurar a nação judaica, vai trazer eles para Israel. Não é porque vocês merecem, não. Gente, não existe meritocracia. Entenda isso, esqueçam, você não é meritocrata, você é graçocrata, é tudo pela graça de Deus, tudo por pura graça. Nada acontece porque você merece. Entendeu? O fundador da igreja, como é daquela igreja? É grande em Rio de Janeiro, parece que ela não se espalhou muito pelo Brasil. Eu esqueci até o nome, ele é médico, bem conhecido no Rio de Janeiro, mas ele é um grande escritor de hinos. Eu vou lembrar do nome dele daqui a pouco. Mas ele tem um livro, louvor, que diz, quando chegares no céu, irmão, e perguntaste por que chegaste aqui. Por que chegaste aqui, você vai dizer, foi pela graça de Jesus que eu venci, cheguei aqui. Graça, graça, quão maravilhosa graça. Graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi pela graça de Jesus que eu venci, cheguei aqui. É tudo por pura graça. Então Deus vai estar dizendo que vai restaurar Israel por amor a Ele, ao seu próprio nome.
Salmos 23, o salmo mais conhecido da Bíblia, o texto mais conhecido da Bíblia. Salmos 23, versículo 3. Como é que diz o Salmo 23, versículo 3? O senhor conhece bem, não tem? Não conhece? O senhor é meu pastor, nada me faltará. Como é que diz o versículo 3? Lê em voz alta? Senão a Annelise vai ler. Vai lá. Você guardou isso? Obrigado a vocês que leram. Annelise, seu José e os demais. Guia-me pelas veredas da justiça por amor a mim? Não. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então o que Deus faz na igreja é por amor a Ele mesmo, queridos. Não é maravilhoso imaginar isso? Deus é a sua própria motivação em tudo que faz. Em tudo que Deus realiza, Deus é a sua própria motivação. Queridos, a aula terminou. Agora, o pastor permitiu, não sei o que faço, porque o tempo ficou em cima da hora. E eu, Maria Helena, não há como quem pode tirar os livros para trazer, né? Eu trouxe livros para dar para vocês de presente, mas não há como dar aqui, como é que eu vou fazer? Não posso colocar aqui, o culto vai começar. Eu acho que vou deixar para a próxima semana. Próxima semana, tá bom? Eu trouxe muitos livros para doação, mas não vai dar, vai perder uns 15 minutos, né? Não é, né? Para chegar aqui, colocar uma mesa. Vou deixar para a próxima semana, tá bom? Que eu vou começar a doar meus livros, o pastor permitiu que eu pudesse doar aqui na igreja. Então, são livros muito bons, não é livros sem capa, não. Tem livros muito novinhos, que eu nem abri. Aí estão até mesmo plastificados. Então, são livros muito bons, tá bom? Então, na próxima semana eu vou trazer, vou começar a doar os meus livros, pelo menos 1000 livros aqui, para quem quiser. Aos poucos, não posso trazer 1000 livros de uma só vez, né? Mas vou trazer aos poucos para vocês, tá bem? Então, a próxima semana agora eu não posso. Então, Deus os abençoe. Autógrafo, até Jesus voltar, vou escrevendo aí. Então, muito obrigado. Um dia maravilhoso, domingo especial, cheio da bênção, da graça e unção de Deus, que o Senhor, o nosso pastor hoje, na exposição da Bíblia, o Senhor abençoe nossa igreja, o Senhor abençoe a igreja de Cristo, onde quer que ela se encontre neste dia. É a nossa oração em nome de Jesus. In the name of Jesus, amen.